Então vamos dar início ao nosso tema de hoje. Sejam todos muito bem-vindos e antes de começar vamos tirar a nossa carta de hoje. Qual será a mensagem e o tema da nossa carta de hoje? Estou aqui embaralhando as nossas cartas máximas para mais uma mensagem. E o tema de hoje é sobre o impossível. Impossível se torna possível. Olha que importante. O impossível se torna possível quando nos rendemos totalmente à situação. Isso não é resignação, e sim o passo essencial para toda mudança. Então essa é uma dica importantíssima. Não existem situações insolúveis, todas as situações têm soluções, porque em um nível mais profundo, um problema e uma solução estão intimamente interconectados. Então o primeiro passo para viver o impossível é nos rendermos à situação aparentemente insolúvel. Então fica essa reflexão para você refletir com mais calma depois. E hoje então vamos dar um passo importante para a nossa terceira parte da série Vida Sentimental. Então, para quem ainda não assistiu nem a primeira nem a segunda parte da série, depois assista, elas estão aqui no nosso feed, disponível para que você possa acompanhar o assunto, porque o assunto ele está intimamente interligado. Então, ao assistir às outras partes, você vai ter um contexto muito mais abrangente a respeito desse assunto vida sentimental. E na nossa segunda parte, na última live, na quinta-feira, nós tratamos, só para situar o assunto, nós tratamos sobre ânima e ânimos, as polaridades presentes dentro de cada um de nós. E entendemos que cada um de nós, seja você homem ou mulher, você porta um arquétipo do sexo oposto, não é? Absorvido do inconsciente coletivo e posteriormente pelas representações femininas ou masculinas que você tem ao longo da sua vida, ao longo da tua experiência de vida. E o que nós explicamos é que essas imagens internas, elas ditam muito daquilo que irá determinar a nossa atração afetiva, as nossas conexões afetivas ao longo da nossa experiência de vida. E nessa terceira parte, nós vamos tratar do assunto energética afetiva. Vamos falar sobre algo muito importante, envolvendo não só a vida afetiva, mas a nossa vida como um todo. Afinal de contas, tudo tem a ver com energia, porque tudo é energia em um nível mais profundo. E a sua energia dita muito da qualidade da sua realidade e, sobretudo, a qualidade das suas relações. E ao me referir à qualidade das tuas relações, eu estou também me referindo à qualidade, ao perfil da pessoa que você está se conectando. Se a nossa energia ela é essencial nesse processo, agora focando o assunto vida afetiva, vida sentimental, se a nossa energia ela assume um papel fundamental, é muito importante entendermos o que qualifica, o que gradua a nossa energia. Um dado interessante é que 95%
da sua vida afetiva, ela é regida também pelos padrões que estão no seu inconsciente. E muitos desses padrões se estampam na nossa qualidade energética. Então, o nosso tema de hoje, energética afetiva, ou seja, o processo da energia na relação envolvendo as questões afetivas, ele está muito relacionado com o poder que reside em nós, que é um poder natural, que é um poder intrínseco, que só se expressa a partir do instante que nos damos a permissão para sermos genuinamente nós mesmos. Né? E esse é um ponto que ele é recorrente na minha abordagem. Eu venho tratando muito da necessidade de assumirmos o nosso poder através de uma rendição consciente, à nossa natureza. Né? Se examinarmos o funcionamento do universo, se nós examinarmos o funcionamento da própria natureza, nós iremos constatar um elemento muito importante. E este elemento importante, ele se refere à tendência de equilíbrio envolvendo as diferenças. O nosso universo, bem como a natureza, se mantém em equilíbrio a partir da manutenção e da promoção das diferenças. Não é? E isso tem um peso bem interessante dentro desse contexto que nós iremos desenvolver aqui hoje, focalizando a vida sentimental. Então, se nós analisarmos do ponto de vista mais profundo, cada um de nós é a expressão singular do divino, da consciência maior ou da consciência cósmica. Logo, nós somos naturalmente potentes. O desafio é nos desvencilhar da máscara ideológica que vestimos, que nos convence a ser alguma outra coisa para o mundo, para as pessoas, numa tentativa infrutífera de conquistar a felicidade. Eu não sei se você está ainda neste movimento, acreditando que a sua felicidade virá da aprovação do mundo ou das pessoas à sua volta. Então a nossa jornada de poder, e vocês vão ver onde eu quero chegar, a nossa jornada de poder, ela é uma jornada de retorno, uma jornada de volta para a nossa própria natureza. E esse é o grande desafio. Muitas pessoas, elas estão tão identificadas com as características que assumiram para corresponder às expectativas que elas acabam se perdendo na sua própria experiência de vida. Então, de tempos em tempos, eu sempre volto a abordar esse assunto, mas sempre trazendo um novo ângulo, um novo olhar sobre o tema. Mas hoje nós vamos dar a ênfase abordando essa questão da sua energia, do seu poder pessoal na relação e na esfera afetiva. Então esse assunto, ele recebe diferentes nomes, dependendo da linha de estudo que o aborda. Então nós podemos chamar isso de carisma, ou de poder pessoal, ou de poder interior, ou até mesmo de magnetismo afetivo. Eu gosto muito do termo magnetismo afetivo porque ele é didático. Mas o nome aqui não importa tanto. O que importa é você entender o fundamento por trás desse processo. Você já deve ter vivido ou vive às vezes momentos em que parece que tudo na sua vida coopera e as coisas se resolvem, a solução chega e tudo funciona incrivelmente bem.
e há momentos em que parece que tudo está contra você ou está funcionando de uma forma contrária a você, não é mesmo? Nos dias em que tudo flui, onde tudo está fluindo bem, o que mudou em você? Como você se sentia naqueles dias em que tudo cooperava? E como você se sentia naqueles dias onde tudo não cooperava? Você consegue perceber qual é o fator diferencial no seu comportamento ou na sua atitude que, de uma forma indireta ou não, provocava uma atmosfera em que a vida e os eventos cooperavam? Então, o pressuposto que eu vou me basear aqui é de que você, em última instância, é todo o universo tendo uma experiência individualizada como ser humano, temporariamente como ser humano. Uma gota de água do mar, mesmo sendo apenas uma gota, detém as propriedades do mar inteiro. O problema é que há muita informação tentando lhe convencer de que você não deve ser assim ou deve ser de alguma outra forma. Tem tanta gente tentando lhe podar, tem tanta gente obrigando você a ser o ideal que eles esperam, que você acaba cedendo. Se você não tiver uma força interior, você cede e abre mão de quem você é. Para agradar, para receber aprovação, aquilo que eu sempre falo. Mas quando você faz isso, você vira as costas para si mesmo. E o seu magnetismo, a sua energia, decai muito. E você então perde a capacidade de canalizar ou expressar esse magnetismo. Então, o magnetismo afetivo, ele começa a... Veja bem, porque isso aqui é uma chave para você. O magnetismo afetivo, ele começa a expandir quando você realmente se permite gostar de ser quem você é. A sua vida afetiva, quando eu falo de vida afetiva, estou falando de uma vida afetiva realmente saudável. Uma vida afetiva, não é? Que te realize, que faça com que você se sinta maior, capaz, não é? E este é o fundamento. Como eu comentei na nossa primeira parte, há 3 níveis de relacionamento. O relacionamento intrapessoal, você com você. O relacionamento interpessoal, você com os outros. E o relacionamento, poderíamos chamar de transpessoal ou transcendente, que é você com o universo, relacionamento universal, né? Você com a vida como um todo. E no momento que você realmente começa a gostar de ser quem você é, a sua energia assume uma valência diferente. Você muda a valência energética do seu próprio campo. E é claro que para que você comece a gostar de ser quem você é, na verdade é até um contrassenso falar isso, porque eu não precisaria estar aqui chamando a atenção para este ponto, porque nós deveríamos estar já nesse nível de relacionamento conosco, não é? Se nós voltarmos lá atrás, quando você tinha ainda muito pouco condicionamento, poucas crenças, quando você ainda era uma criança, naturalmente você vivia num estado de ausência de conflito. Em nenhum momento
até uma certa idade da sua infância, você almejava ser diferente do que você é. Em um momento você tinha crises existenciais internas com conflito de identidade. Isso nunca existiu. Isso nunca existiu, mostrando que isso não é parte da natureza. Se nós não fôssemos expostos a uma educação tão castradora, a uma educação tão repressora, talvez manteríamos esse estado de alto amor presente em nós. E, no entanto, estamos aqui na busca de conhecimento, na busca de informação, para desaprender uma série de coisas, para, no final das contas, por que você estuda aqui, estuda lá, faz um curso aqui, faz outro lá, vive fazendo curso, em busca de técnicas, em busca de métodos? Aonde você quer chegar com tudo isso? No final das contas, se nós pudéssemos resumir no frigir dos ovos, a única coisa que você quer, o que está por trás deste ímpeto, é voltar a ser quem você era. Antes dos condicionamentos, antes do processo da cultura, antes das normas, você apenas quer voltar a ser o que você sempre foi. E este ser você ao natural está embasado num profundo gostar. Mesmo que aqui na superfície, governado pelas bolhas de ilusão, pelos cenários dramáticos que você mesmo cria, mesmo que aqui na superfície você tenha a crença ou está sendo governado pela ilusão de que você não é incrível do jeito que você é, em algum ponto do teu ser, esta relação amorosa consigo próprio, ela permanece incólume, intacta. Então o que nós precisamos fazer é nos desvencilhar dessas ideias, desses parâmetros que nos forçam, nos convencem a ficarmos contra nós, a desligar a nossa energia, a baixar o nosso nível vibracional. Então, eu sei que pode parecer um tanto quanto clichê essa afirmação, você precisa gostar de você, porque muitos que atuam na área de autoajuda e de coaching falam sobre isso. Mas o que significa realmente gostar de si mesmo para redespertar o seu magnetismo, para aumentar o seu nível vibracional? E aí você vai perceber que no momento que você está com o seu nível vibracional mais alto, com a sua energia mais elevada e aprendendo a sustentar essa energia alta, a sua vida afetiva irá acontecer de uma forma graciosa, de uma forma harmônica, e você naturalmente irá entrar em sintonia com aquela alma que tem a ver com a sua alma. Então a proposta aqui hoje é entender isso. Não basta só querer, não basta só pensar positivamente. Claro, pensar positivamente é uma parte importante, mas não basta só manter o pensamento positivo e querer, né, que as coisas deem certo ou que você consiga chegar no relacionamento. Há que aumentar o seu nível de energia e qualificar o seu nível de energia, porque a sua energia, ela é um instrumento, ela pode ser tanto usada para coisas negativas e também, óbvio, para coisas maravilhosas. Eu vejo muito isso acontecer, quando eu atendo alguém no consultório, quando eu estou em contato, mentorando alguém, muitas vezes eu percebo que a pessoa não está ciente de que ela está usando a energia dela contra ela própria. Ela está usando a energia dela para se amarrar. E muitas vezes não tem nenhuma influência externa. Muitas vezes é a própria energia da pessoa trabalhando contra ela.
E a sua energia começa a trabalhar contra você quando você se rejeita, quando você se nega, quando você se subestima, quando você se repreende. Grave isso que eu estou dizendo. A sua energia, como um grande instrumento, começa a trabalhar contra você quando você se rejeita, ou se subestima, ou se menospreza. E aí, a sua energia é muito poderosa. Então, quando você, sem perceber, programa a sua energia para agir contra você, não há nada que possa mudar esse quadro, a não ser que você mude a perspectiva, mude os seus padrões e mude, sobretudo, a sua relação com você. A sua relação com você. Olha que interessante. Agora, numa definição, então eu estou apresentando o fundamento. Tem duas situações importantes. Primeiro, não é aumentar o seu nível de energia e qualificar o seu nível de energia. E a única forma de fazer isso é restaurando essa relação na qual você, descartando uma série de preconceitos, você volta a gostar de ser quem você é. Quando você é capaz de não mais se comparar, quando você perceber que não há mais em você nenhum ímpeto de querer se comparar com os outros, você terá atingido o seu lugar de poder dentro de você. Porque a comparação é um absurdo. Como é que você vai se comparar se você é único, numa jornada única de vida, tendo uma experiência única no tempo e no espaço? Então não há lógica se comparar, não há lógica competir, porque você é incomparável, ponto. Então, numa definição mais direta, o conceito por trás de magnetismo afetivo envolve o estado radiante, um estado radiante decorrente de uma autoharmonização embasada em um processo de autorreferenciação. O que quer dizer isso? Será que você já é a referência máxima na tua vida? Será que você se permite ser a sua própria referência? Esse é um ponto muito importante. Será que você consegue trabalhar este processo de autorreferenciação para que você fique tão forte, tão forte, tão forte que o comentário das pessoas ao seu respeito já não tem nenhum peso? Chegar num ponto em que você se sente realmente em harmonia com a sua própria natureza. E isso é maravilhoso, não é? Porque o núcleo do magnetismo afetivo, aquilo que irá fazer com que a sua energia atue ao seu favor, aquilo que fará com que a sua energia, como um grande instrumento, opere na abertura da sua vida sentimental para melhor, é a autoaceitação. Então este é o núcleo do magnetismo afetivo. A autoaceitação profunda que lhe conduz, né, para aquela sequência que eu sempre coloco. A autoaceitação que lhe conduz para o autorrespeito, que lhe conduz para a autoestima e, por sua vez, faz eclodir o autoamor. A capacidade de se amar
ela não é uma coisa que é passível de ser aprendida, porque ela não acontece em um nível mental. Você não aprende a amar. Você não aprende a se amar. O se amar e o amar ao próximo, ele é uma manifestação natural e espontânea do momento em que você atinge um estado de coerência e de equilíbrio com a sua própria natureza tal que a única resposta inevitável sua para o universo e para as pessoas é o amor. E o ponto de partida é esse. É a autoaceitação. É você chegar num ponto de perfeita coerência e autocomunhão. Eu sei que é um processo. Estamos num processo, não é? Isso é muito interessante porque existem formas de gostar. Existem níveis de gostar do outro. Existem níveis e basicamente nós poderíamos classificar 3 níveis. Na vida afetiva, você pode viver 3 níveis do gostar. E o primeiro nível é o nível do gostar físico. Se você quiser chamar isso de amor físico, tudo bem. Mas eu considero o amor uma experiência mais profunda, uma experiência que ela requer uma atmosfera psíquica diferente, mais sofisticada, não é? Mais livre. Mas no primeiro nível, nós temos o gostar físico, e esse gostar físico ele é interessante porque os nossos corpos eles estão conversando independentemente das nossas mentes. Então, no nível do gostar físico, o corpo está programado geneticamente para encontrar um outro corpo rígido que possa garantir a reprodução. Esta é uma informação que está no nosso código genético. Você precisa perpetuar a sua espécie. Então, o seu corpo busca um corpo saudável para se reproduzir. Olha que interessante isso. E muitas vezes, quando esse corpo ele faz uma leitura de um outro corpo e ele identifica aquele outro corpo, nós não estamos falando aqui ainda, veja bem, do processo da energia. Mas quando ele identifica um corpo apto, começa-se então a comunicação em nível feromônico. Os corpos começam a partilhar moléculas químicas para criar a conexão entre os dois corpos. E surge a atração física. Isso não quer dizer que o processo da atração física irá garantir uma vida afetiva. Olha que interessante. Então esse é o nível do gostar físico. Geralmente, quando uma relação começa apenas no nível do gostar físico, sem um embasamento, sem uma substância que vai além da atração física, essas relações tendem a não durar. Elas tendem a não durar. Porque há também um período em que os corpos vão se acostumando e aquela química que era sentida intensamente no início, ela vai deixando de ser sentida de forma mais intensa. E nós temos também o nível do gostar emocional. No nível do gostar emocional, você tem a energia interagindo. E na grande maioria das vezes, olha que coisa interessante que eu vou dizer para você. Na grande maioria das vezes, a conexão energética entre duas pessoas, a conexão energético-afetiva entre duas pessoas,
na grande maioria das vezes, se dá por compatibilidade de carências e não por compatibilidade de virtudes. Isso quer dizer que energeticamente nós vamos sintonizar a pessoa compatível comigo em termos de carência. Quando eu me refiro à carência, eu estou me referindo a necessidades similares de exposição a arquétipos de comportamento. Para que haja uma conexão energética em nível de virtudes, ambos precisam estar profundamente implicados em autoconhecimento. Se não há a implicação em autoconhecimento, as relações estarão fadadas a uma extinção emocional. E muitas vezes se tornam até destrutivas, até tóxicas. Porque se o indivíduo não tem autoconhecimento, se ele não está disposto a interagir com o outro, para aprender com a diferença do outro, se ele não está disposto a ter paciência em se descobrir através do outro, se ele ainda arrogantemente e petulantemente ele acha que o outro deve ser o que ele quer para ficar bem, ele estará fadado a viver uma relação afetiva profundamente tóxica, culminando num processo autodestrutivo. Então, para que as conexões energéticas afetivas não aconteçam a partir de uma compatibilidade de carência, que é o mais comum, e eu não estou dizendo que isso é errado, eu estou dizendo que isso é o comum. Isso é o comum. E você pode deixar o comum. Só que para deixar o comum, você terá que fazer um investimento em nível de consciência. Você terá que estar disposto a sofisticar o seu funcionamento mental. Você terá que sofisticar a sua estrutura psicológica. E aqui sofisticação me remete ao conceito do próprio Leonardo da Vinci, que dizia: a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Então, o indivíduo bem autoconsciente tem uma energia, tem uma qualidade energética, tem uma valência energética diferente de um indivíduo que está preso no mecanismo das próprias ilusões e, portanto, vê a vida como satisfação das carências. Então não há compatibilidade. A energia, ela tem uma característica completamente diferente. Eu falei uma vez numa live, e vou repetir aqui: cada pensamento que você tem faz eclodir uma emoção. Cada pensamento tem uma frequência. Cada emoção também tem uma frequência. Quanto mais elevado for a frequência do pensamento, logo da emoção, menos como matéria você se sente e mais como energia você se sente. Então, a elevação do pensamento, a mudança da sua mente, produz uma revolução em nível de característica energética, característica vibracional. Esse é um tópico para uma outra aula. Ou seja, o que eu estou demonstrando é que uma vida afetiva saudável, ela precisa estar embasada numa conexão energética
a partir da compatibilidade de virtudes e não de carência. Nós sabemos que carência, numa perspectiva mais transpessoal, não é a necessidade de receber do outro. Carência, nessa perspectiva mais profunda, mais madura, é a necessidade de se dar. Ocorre que nós geralmente projetamos no outro aquilo que nós não nos damos. Então, se eu estou funcionando ainda neste nível de maturidade, em que eu ainda não entendi que só eu posso elaborar o meu alimento emocional, que o único alimento emocional que serve para mim é o meu. Se eu ainda não entendi isso, qualquer tentativa de relação vai estar fadada na projeção de carências. E eu volto a dizer, eu sei que isto é um processo. Não é algo que você muda da noite para o dia. É algo que requer autoconhecimento, autodesenvolvimento e aprimoramento, sofisticação. Mas quando você já está com seu magnetismo afetivo aflorado, porque você já se desvencilhou desses ideais, desses preconceitos, e você realmente está restaurando o prazer de ser você, você está gostando de ser você, quando você está já nessa energia, você já está também em um processo de independência e maior liberdade emocional. O que é liberdade emocional? Você já não exige tanto das pessoas emocionalmente. Você já se permite estar mais livre emocionalmente para deixar os outros livres também emocionalmente. Então, nesse ritmo, a sua energia se torna um instrumento de abertura. A sua energia, ela irá entrar em equilíbrio, em fase harmônica com alguém que também já está neste ritmo. Então, se você tem como intenção encontrar alguém incrível para se relacionar e desenvolver um relacionamento sólido, saudável, profundo, você primeiro precisa se tornar essa pessoa incrível. E este é o paradoxo. Se você quer encontrar alguém incrível para se relacionar, se torne primeiro esta pessoa incrível. E quando eu falo se torne essa pessoa incrível, eu não falo nem para que você mude a si mesmo ou melhore a si mesmo. Eu me refiro em seja mais si mesmo. Ao invés de querer melhorar a si mesmo, seja si mesmo. Esse é o segredo. E esse ser si mesmo implica numa desconstrução de todos os mecanismos culturais que você absorveu, que lhe colocam contra você, fazendo com que a sua energia opere contra você. Então este é um processo, é um processo de desenvolvimento, não é? É um processo gradual que você vai buscando. E, com isso posto, nós estamos aqui então entendendo que nós temos uma grande chave para mudar completamente o nosso cenário de vida, não só no âmbito da vida sentimental, que é o foco dessa nossa série, mas sobretudo mudar o cenário de forma global, mudar o cenário da sua vida para muito melhor, para que você realmente conquiste a vida que você merece. Então, nós somos dotados de um centro interior profundo,
que pode entrar em plena atividade a partir do instante em que você mantém a sua energia bem estabelecida em você. Quando isso acontece, esse centro, ao entrar em atividade, ele expande a sua influência a partir do teu ser. E essa expansão dessa influência é o seu magnetismo afetivo, é o seu poder natural fluindo. E é um poder tão extraordinário porque ele porta inteligência. Ele atua organizando, coordenando, sincronizando tudo aquilo que tem a ver com você. Porque você não sabe o que é melhor para você, mas você, enquanto perspectiva ampliada, enquanto um ser divino, sabe. E se você permitir, este aspecto mais profundo em você atua através da sua energia, coordenando e sincronizando tudo aquilo que tem a ver com você. Como eu sempre falo, da importância de mudar o seu posicionamento, logo atitudes, vamos revisitar o conceito de atitude e a sua diferença em relação à ação. Qual é a diferença entre ação e atitude? A ação, ela é apenas o ato em si. Você é o ato, né? Você age, você vai agir. Já a atitude é uma postura interna que qualifica o ato. Então o ato sem atitude, ele é completamente inócuo, sem efeito. Porque o que potencializa uma ação é a atitude por trás da ação. E a atitude envolve um posicionamento interior. Um posicionamento interior que modifica a dinâmica. Veja, a sua vida afetiva, a sua vida sentimental, né? Para se manter estruturada em um nível complexo de organização, isto é, para você realmente manifestar uma vida sentimental, um relacionamento afetivo que tenha profundidade, que seja saudável, não é? Porque nós aqui, vocês que estão me assistindo, estão entendendo que a busca pelos prazeres transitórios faz parte da mentalidade do adolescente espiritual. O adulto espiritualmente falando, o adulto em nível de consciência, ele se sente compelido, se sente atraído para aprofundar as suas experiências em todos os sentidos. Se ele vive a prosperidade, ele quer viver aquela prosperidade profundamente. Se ele está numa relação afetiva, ele quer viver aquela relação profundamente. Ele quer estabelecer vínculo com a experiência. E essa é a diferença entre aquele que está na infância consciencial daquele que está na vida adulta consciencial. É a solidez nas experiências, é a profundidade, é a coragem de descobrir outras camadas, camadas essas mais profundas que vão além do aparente. E muitas vezes requer força interior, coragem. Por isso que o Hawkins na escala ele coloca como ponto inicial de cura. A sua cura ela só começa. E isso também se aplica profundamente à vida afetiva. A sua cura afetiva ela só começa quando você consegue estar na calibração da coragem. A coragem é o ponto de mutação. A coragem de se olhar, a coragem de se colocar, a coragem de expressar a sua verdade, a coragem de olhar para o que você está sentindo, a coragem para encarar os fatos. Quantas pessoas estão em relações tóxicas, presas em mecanismos doentios e não conseguem superar porque não têm a coragem de encarar o fato. Ficam matizando o fato
com um verniz de ilusão. E a pessoa então fica presa naquilo. E muitas vezes, né, a situação ela acaba de forma bastante negativa. E esse é o ponto. Para você usar a sua energia para que ela se torne um instrumento de abertura da sua vida afetiva, você precisa trabalhar com o núcleo do seu magnetismo afetivo, que é o alto amor, que começa com a autoaceitação. Todos vocês já brincaram de imã e sabem que o imã é um metal com o poder de atrair. Tanto é que o termo imã vem do radical em francês, aimant, que quer dizer amante. E o ímã ele tem uma diferença em termos de estrutura atômica, que é o fato dele estar com todos os seus átomos alinhados. Se você pegar um martelo e começar a bater no ímã, a pressão do martelo cria uma desorganização em um nível de estrutura atômica, e essa desorganização dos átomos em um ímã faz com que o ímã deixe de ser um ímã eficiente, ele vai perdendo o poder de atrair. Da mesma forma, você precisa estar com os teus elementos internos alinhados. Você precisa estar em harmonia com a sua natureza. Quando você está em harmonia com a sua natureza, os seus elementos internos se alinham. Luz e sombra em você se tornam alinhadas e você passa a ter um grande poder de influir sobre a sua realidade. Sobretudo em termos de magnetismo afetivo, você tem o poder de sintonizar a melhor situação afetiva e sintonizar o melhor, vamos corrigir, sintonizar a alma que tem a ver com a sua alma. Eu já disse isso várias vezes e vou repetir. Quando falamos de relacionamento afetivo, você precisa expandir e ir além do conceito de pessoa e se conectar com a possibilidade de alma. Se abrir para a alma que tem a ver com a sua alma, não para pessoas. Porque quando você está pensando em nível de pessoa, você está criando ideologias. A pessoa tem que ser assim, tem que ser assado, tem que isso, tem que aquilo. E muitas vezes, vou repetir isso, a alma que tem a ver com a sua pode estar num corpo que fere completamente a ideologia que você construiu. Então nós estamos chegando no finalzinho da nossa live de hoje e estamos aí praticamente encerrando as inscrições para a nossa ativação voltada para relacionamentos afetivos, que vai acontecer no dia 16/5, uma terça-feira ao vivo no Zoom, das 20 às 22 horas. É um encontro comigo ao vivo. Por quê? Se esse assunto está te interessando, se você está sentindo um chamado para participar, para se aprofundar nesse assunto, entenda que o ambiente de uma live ele é completamente diferente do ambiente de uma ativação dessas, porque aqui nós estamos apenas fazendo uma reflexão através de algumas informações. Isso não tem um poder imediato e efetivo de abrir o seu processo afetivo. Claro, isso contribui para alargar a sua consciência. Mas quando falamos de uma ativação, nós estamos falando de estarmos juntos num ambiente controlado para viver o processo, para passar por exercícios, por ativações psicofísicas importantes, para fazer processos de meditação guiadas por mim, em um campo potente, né, com às vezes mais de 700, quase 1000 pessoas juntos, para colapsar, para manifestar uma vida afetiva sólida, saudável, para curar o seu afetivo. Então, se você quer se aprofundar e quer sair da teoria, o teu lugar é na ativação ao vivo no Zoom
dia 16, terça-feira, às 20 horas. Não vai ficar gravado, como já disse, porque é um processo espiritual que precisa acontecer em tempo real, muito forte, não é? Porque quando você tem a energia coletiva de centenas, de milhares de pessoas juntas ali, voltadas para o mesmo objetivo, é muito poderoso. As pessoas que já fizeram outras ativações para outros temas sabem do que estou falando, dos depoimentos, não é, que as pessoas dão, de muitas vezes mudar radicalmente uma situação, não é, com uma aparência até miraculosa. Então, para você que quer participar, vai ser dia 16 de maio, terça-feira que vem, às 20 horas, na plataforma do Zoom. Basta clicar no link aqui da minha bio para garantir a sua inscrição, não é? E depois você vai ser conduzido para um grupo secreto no WhatsApp. Lá você vai receber todas as informações da minha equipe, tudo que você precisa saber e outras surpresas apenas para quem for participar da nossa ativação. Nesta quinta-feira nós vamos fazer uma última live. Na verdade eu resolvi fazer uma quarta. E essa quarta live na quinta-feira vai ser uma live de perguntas e respostas. Então eu vou estar aqui para responder as suas perguntas, as suas dúvidas. Então essas lives de perguntas e respostas são incríveis porque geram muito conteúdo de reflexão, de entendimento, de expansão. Então para você que está sentindo um chamado, para você que quer participar dessa ativação, o valor é o valor promocional de apenas R$ 97. Aí você pode parcelar isso N vezes, 10, 12 vezes se você quiser. Então clique no link da minha bio e garanta a sua inscrição. Eu posso te garantir que vai ser uma experiência única que vai mexer profundamente para melhor com o seu processo interno. Quem já me conhece há muitos anos sabe que eu tenho muito critério em passar informação. Muitas vezes tudo que eu passo é testado, é vivido e já é corroborado pela minha própria experiência e corroborado pela experiência de pessoas que já passaram pelo processo sob a minha mentoria, né? Sob a minha orientação. Então, a Juliana aqui da equipe já está também passando as informações. Qualquer dúvida, fala com a gente, fala com a nossa equipe. E espero vocês na quinta-feira, às 20 horas, para essa live incrível de perguntas e respostas. Gente, últimos dias para se inscrever, porque a ativação já é agora na terça-feira que vem, dia 16. Então não perca tempo. O momento é agora, porque a sua vida acontece agora. Um grande abraço, uma ótima noite e até quinta-feira às 20 horas. Estaremos juntos para conversar sobre vida sentimental. Grande abraço.